Eu gostaria de continuar refletindo sobre essa questão da oralidade, da tradição oral. Outra grande característica da tradição oral é que ela se dirige a uma única pessoa, a um indivíduo, ao coração de um único indivíduo. E não faz diferença se você está falando para uma palestra com milhares de pessoas, se você está numa multidão de 5.000 pessoas, é sempre a relação com um indivíduo só. O Krishnamurti está falando comigo, você consegue compreender isso? Com o meu cérebro. E ao mesmo tempo está falando com o cérebro do outro indivíduo que está ao lado. Mas isso é uma coisa individual para valer. Não é hipotético, é um fato. Porque se eles não estiver falando diretamente para você, ele não está dizendo nada. Isso é um fato. Então tem que haver uma relação com você única. Jesus estava falando com você, com o seu coração. Então não existe o povo de Deus, a multidão que segue um caminho, porque esse caminho é individual. Mas voltemos ao fato de Huineng, que ouviu o Sutra do Diamante e teve um despertar. Já está aqui a frase. Sem depender de nada, tens que encontrar a própria mente. Foi essa parte do Sutra do Diamante que Huineng ouviu. Ele era um lenhador, estava cortando lenha no meio do mato, e passou um monge repetindo o Sutra do Diamante, e ele ouviu essa parte e houve um despertar. Mas a questão que se coloca aqui, quantas pessoas ouviram essa parte do Sutra do Diamante antes de Huineng e depois de Huineng e tiveram a mesma experiência? Você consegue compreender a importância da tradição oral? Como ela é individual? Como eu tenho que ter uma conexão individual profunda com Jiddu Krishnamurti? O que isso me diz também? Que nem tudo que está sendo dito é para mim. Mas tem que ser dito, porque existem milhares de pessoas em vários níveis de consciência, com vários tipos de energia. Sabe-se lá o que vai funcionar. Você entende? O mesmo acontece no arte marcial. É demonstrado muita coisa. Várias maneiras de socar, vários estilos, vários métodos. E tem que ser assim, porque são muitas consciências. São vários níveis de consciência, de energia. Como é que você vai ter um método que funcione para todos? Não tem como. Então quer dizer que cada coisa que uma arte marcial está dizendo é para um determinado tipo de indivíduo, para um determinado cérebro. Então, o meu diálogo com Krishnamurti tem que ser pessoal, individual, íntimo. Eu não posso ouvir o Krishnamurti como multidão. Eu não posso ouvir Jesus como religioso. Eu não posso ouvir Buda como religioso. Eu não posso ouvir o Sócrates como filósofo.
Porque quando eu ouço Sócrates como filósofo, eu chamo a multidão para ouvir comigo. Quando eu ouço Sócrates de dentro da filosofia, de dentro do mundo acadêmico, eu não estou ouvindo Sócrates. Termina a minha relação com Sócrates. Porque eu estou querendo ouvir certas coisas de Sócrates. Porque eu começo a achar que tudo que o Sócrates está dizendo é importante. E tudo que o Sócrates está dizendo não é importante para mim. Pode ser para o grupo, para as pessoas que estão inconscientes. Aí pode ser importante tudo que o Sócrates está dizendo, mas não para o indivíduo. Então, tudo que o Krishnamurti está dizendo não é importante para mim, porque tem que haver uma relação profunda entre eu e o Krishnamurti. Bruce Lee disse coisas que eu experimentei de outro jeito, porque as coisas se processam para mim de maneira diferente. Eu sou negro, Bruce Lee não era. Eu sou brasileiro, Bruce Lee era chinês. Eu sou alto, Bruce Lee era baixo. Eu tinha uma perna torta, eu tenho até hoje uma perna torta, Bruce Lee não tinha. E como é que eu lido com isso? Um ensinamento uniforme. Porque se eu absorver coisas do Bruce Lee, eu estou tentando colocar o Bruce Lee para dentro de mim. Eu não posso colocar ninguém para dentro de mim, eu não posso botar a consciência do Krishnamurti para dentro de mim. Eu tenho que despertar algo em mim. Isso é diferente. Mas, quando você tem um pensamento coletivo, religioso, filosófico, acadêmico, isso significa que você está tentando colocar coisas dentro de você. Que você está se preenchendo. Que você está congestionando o canal. E aí, se você está povoado de vozes, da voz do Platão, do Krishnamurti, do Bruce Lee, está povoado com a voz dos estoicos, dos iluministas, dos comunistas, dos capitalistas, como você vai ouvir a sua voz? Deu para compreender? Então essa relação tem que mudar. A relação comigo mesmo tem que mudar primeiro. Quando muda a relação comigo mesmo, eu mudo a relação com o mundo. Mudo a relação com as pessoas. Mas primeiro tem que haver relação comigo. O Krishnamurti está provocando uma relação comigo mesmo. Ele está só abrindo um espaço para que eu ouça o meu cérebro. O mais importante é ouvir o meu cérebro. O mais importante que ouvir o Krishnamurti, que ouvir Jesus, que ouvir Buda, é ouvir o meu cérebro. Porque se eu não estiver ouvindo o meu cérebro, significa que Jesus, Buda, Krishnamurti fracassaram. Você não concorda comigo? Deu para compreender?